somos afetados por essa comunhão. Viu o que uma comunhão pode fazer, queridos? Viu o que tu pode fazer com essa pessoa aí que tu está vendo no vídeo, essas tantas que eu estou vendo aqui, e que eu tenho tanto interesse de estabelecer uma comunhão muito profunda, muito íntima, porque eu sei, eu creio que isso pode se projetar para muito tempo para diante de nós. Esse é o meu desejo, viu? Que nós tenhamos uma comunhão, que eu tenha uma comunhão com cada um de vocês, poderosa, profunda, sincera, em Cristo mesmo, para que isso se projete para as gerações que estão adiante de nós, como acontece, né, com os homens de Deus e como nós estamos estudando aqui com essa comunhão de Paulo e Timóteo. Aqui a gente está diante de uma carta, né, fazendo uma retrospectiva muito importante pelo aspecto de testamento que ela tem, pelo aspecto de finalização de uma carreira, de uma vida de Paulo, que está escrevendo essa carta encarcerado na sua última prisão, e a prisão mais, quem sabe, a mais difícil, que ele ficou sofrendo por muito tempo num calabouço, ali tendo totalmente cerceada ali relacionamento com qualquer pessoa, bem diferente da primeira prisão que ele teve em Roma, que foi uma prisão onde ele era uma prisão domiciliar, era uma casa alugada onde ele podia receber pessoas, os irmãos. Ela era uma prisão mais flexibilizada, mais amena. Mas essa última prisão do nosso irmão Paulo é uma prisão muito difícil, onde ele está ali com uma sentença de morte, esperando ali a morte chegar, o dia dessa sentença ser cumprida e produzindo, frutificando. Amém, queridos? Aleluia! Tu quer produzir até o final da tua vida, querido? Ainda que seja num leito de morte, nós vivemos uma sentença de morte mundial hoje. Uma sentença de morte. Tu quer continuar produzindo até o final da tua vida? Tu quer ser inspirada por Paulo? Eu quero. É isso que nós estamos buscando aqui. Para produzir frutos até o final desse nosso tempo, desse nosso breve tempo aqui. Que a Bíblia diz que é como uma brisa, como uma neblina, como uma sombra, como um vento. Em nome de Jesus. Então, Paulo está ali animado, né? Apesar dessa carta ter um tom muito sofrido, mas ele está ali animado e animando. E o alvo essa carta testamento é Timóteo, um jovem que está ali na cidade de Éfeso, pastoreando ali uma igreja numa cidade muito difícil, muito idólatra, muito complicada, mas com uma igreja muito, muito frutífera ali também. E Paulo está trazendo ali suas últimas recomendações, e a gente pode ver no primeiro capítulo, fazendo hoje uma retrospectiva desse primeiro capítulo que nós estudamos na semana passada, coisas muito lindas, né? A respeito daquela fé sem fingimento, né? E daquele reaviva o dom que há em ti. Reaviva, ressurge, toma viva de novo nesse dom que há em ti. Reaviva esse dom que há em ti. Porque esse dom é reconhecido, foi reconhecido por profecia e pela imposição das minhas mãos. E depois nós falamos, né, que o Espírito que às vezes está sobre nós, que é um Espírito que nos escraviza e que nos reduz na nossa atuação como igreja frutífera, é um espírito de covardia. E essa covardia, eu quero relembrar contigo, que ela pode ser vista em dois aspectos, né? No aspecto da omissão, um covarde que se omite, não faz aquilo que tem que ser feito, ou um covarde que agride, que se prevalece, né, de um cargo,
de uma posição. Às vezes, há um ambiente, né, tirano no coração do homem, que ele acaba usando de uma autoridade para se autodenominar alguma coisa, para que covardemente ele possa se sobrepor a alguém ou alguma situação. Então, não é esse espírito que nós recebemos, ainda que esse espírito passe por nós muitas vezes. Mas nós vemos que o nosso espírito, que é o Espírito de Deus, esse dom que é em nós, é poder, amor e moderação. Então, nós vimos, e até hoje eu estava refazendo aqui os meus esquemas, né, aqui, e eu quero também compartilhar contigo. Nós compartilhamos isso hoje à tarde aqui também, as tantas coisas que compartilhamos aqui em tantas mesas, né? Que esse espírito é como se tivesse duas pontas, né? O poder e a moderação. Poder e a moderação são coisas que, quem sabe, são antagônicas, né? Poder, aquela coisa poderosa, aquela coisa performática, né? E a moderação, aquela coisa calma, branda. E essas duas pontas, esses dois polos, são ligados pelo amor. Então, o amor é que faz essa ligação nessas duas pontas, né? Então, eu coloquei aqui, né? Esse poder e essa moderação, que são comportamentos, né? Ligados pelo amor mesmo, que é a estrutura da identidade de Deus, né? Deus é amor. E nós vimos aí que esse poder, amor e moderação vinha de uma graça que estava em Jesus Cristo, e isso era um depósito, né? Que Paulo dizia, olha, isso é um depósito que eu tenho que guardar até o dia de Jesus Cristo, um depósito que é uma luta eu guardar, e ele está também incentivando, estimulando Timóteo a guardar também. Ele falou também do abandono, né? Pessoas que abandonaram ele, todos da Ásia abandonaram, ele cita 2 nomes, mas fala de um ponto ali de cura, né, na vida dele, que é o onesífero. É um ponto de ânimo, né? Onesífero significa um ânimo, veio nos animar. Ele era persistente, perseverante, ele insistiu para poder gerar ânimo, e não foi a primeira vez, ele já fez isso outras vezes. Então, assim como nessa caminhada tem os que abandonam, é uma realidade que nós precisamos conviver com essa realidade, mas também tem aqueles que nos animam, aqueles que nos revigoram, aqueles que nos estimulam, né? Aqueles que geram esperança no nosso coração. Amém, queridos? E aí, depois disso, nós entramos no capítulo de hoje, que é o capítulo 2 dessa segunda carta. Então, nós vamos trabalhar essa segunda carta, ela é um pouco mais extensa. Essa segunda carta, esse segundo capítulo dessa segunda carta, ele é um pouco mais extenso. Eu não sei se a gente consegue finalizar hoje, mas a gente vai trabalhar com calma aqui, sem pressa, né? Como a gente tem andado, esse tem sido o ritmo, né? O Espírito tem ditado esse ritmo de calma, de tranquilidade. E eu quero dividir no primeiro momento em 2 partes, né? Mas quem sabe se a gente conseguir avançando aí, porque como são partes muito interligadas, quem sabe a gente consiga também finalizar, né, esse segundo capítulo hoje mesmo. Então vamos ler juntos até o versículo 13, tá bom? Vamos ler até o versículo 13. Aí a gente trabalha um pouco ele, vamos ver até onde a gente vai. E aí, quem sabe hoje a gente estende um pouquinho, ou se não der hoje, a gente faz isso na semana que vem. Eu vou ler também, se vocês puderem acompanhar, é muito bom. Capítulo 2, versículo 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço
Nenhum soldado em serviço se embaraça, se preocupa, se desfoca com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. Aqui ele está falando um atleta romano, né? Um atleta, havia lutas gregos, romanas, assim, e é isso que ele está fazendo uma alusão a esse esforço, né, desse atleta, que ele só era coroado se, além de ganhar, houvesse ali uma legitimidade, né, houvesse ali uma obediência às regras, né? Então, graças a Deus por isso. E ele cita também, além de ele citar o soldado, ele cita o atleta e ele cita também o lavrador no versículo 6, que ele diz que esse lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considero o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Amém, queridos? É isso que nós estamos desejando, né? Que o Senhor nos dê entendimento em tudo. A gente quer ler aqui, a gente quer aprender aqui, mas a gente está clamando aqui, Senhor, nos dá entendimento em tudo, nos aprofunda em tudo, nos ensina em tudo, nos ilumina em tudo que nós devemos saber, Senhor. Nos ensina em tudo, Pai, nesse nosso tempo de aprendizado. Versículo 8, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência, olha só a descendência. Lembra lá no início ele falou, olha, ensina e fala para que os que tu ensina também ensinem. E agora ele fala da descendência. Isso é sempre de uma importância muito grande. Isso é sempre muito bom isso ser relembrado continuamente por nós. Essa descendência. Então ele lembra, Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressurgiu dos mortos, segundo o meu evangelho, o evangelho que ele crê, o evangelho de Jesus que Paulo crê, pelo qual sofro. Aí vem aqui a causa, né? Por que Paulo, uma coisa é tu sofrer e te sentir vítima, e outra coisa é tu saber o motivo pelo qual tu está sofrendo, a causa pela qual tu está sofrendo. Esse é o motivo pelo qual eu sofro, a ponto de ser preso como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Por esse motivo, tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Fiel é essa palavra, se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então, queridos, eu queria ler até aqui nesse primeiro momento e trabalhar um pouquinho. Acho que a gente vai conseguir avançar um pouco a partir do 14, mas eu quero trabalhar um pouquinho esse primeiro momento. Eu quero que a gente pense ali, nesse primeiro momento, na questão que ele está dizendo, né? Ele está trazendo ali aquela fala que é muito comum na relação dele de filho, né? Ele está dizendo, olha, filho, te fortifica, te fortalece na graça que há em Cristo. E aí ele fala, olha, aquilo que tu aprendeu de mim, que houveram testemunhas aí participando disso, isso foi na comunhão, isso foi com gente, isso não foi uma coisa isolada, isso não foi uma coisa... Não, isso foi com testemunhas, isso foi com esse formato coletivo, essa comunhão. Isso que tu ouviu, tu transmite isso. Então, encontra aí fidelidade, encontra aí gente fiel, gente idônea, porque tu vai encontrar nessa caminhada e transmite, ensina. Aí vem aí nos lembramos daquela autoridade do ensino, que nós vimos na primeira carta, né? Uma autoridade no ensino, tu tem uma autoridade para ensinar. E lembra quando que a gente ganha essa autoridade para ensinar? Quando a gente é um bom aluno.
Tu ganha autoridade de ser pai quando tu consegue ser um bom filho. Tu ganha autoridade para ser um líder quando tu passou pelo estágio de ser liderado. E, na verdade, não é passou pelo estágio que tu nunca mais vai ser liderado, mas é porque tu foi liderado, então tu ganhou a condição de líder, mas tu continua sendo liderado, tu continua caminhando como filho, tu continua sendo um aluno. Mas só que agora tu também ensina. Agora tu tem paternidade e agora tu também lidera. Amém, queridos? Então ele está dizendo a importância da manutenção dessa descendência. Na manutenção. Esse é o grande esforço desse homem que está aqui convalescendo. Ele está aqui com, mais como nós falamos, uma sentença de morte. Ele está aqui contando os minutos aqui do fim. E a preocupação dele é essa projeção de tudo aquilo que ele recebeu para frente dele, para outras pessoas. E essa consciência a gente precisa ganhar. Isso é uma consciência que a gente precisa ter. Que é o que o pecado aniquila e obstrui. Porque o pecado faz com que nós venhamos olhar para nós mesmos, nos preocupar conosco mesmo e ter medo. Então ele aniquila, ele entra o amor por quê? Entra o medo por quê? Porque sai o amor. Então ele aniquila, ele nos isola. E nos engana que nós precisamos nos cuidar, que nós precisamos nos preservar, que nós precisamos cuidar da nossa vida simplesmente. E não que nós temos que cuidar de nós porque nós precisamos transmitir tudo que nós temos recebido para outros que vêm depois de nós, que é o nosso próximo. Então, essa é a grande preocupação de Paulo. E aí, Paulo, nessa preocupação de que Timóteo ensine, Timóteo, tudo aquilo que Timóteo aprendeu, ele passe, ele também cuidar, ele está dizendo, cuidado, Timóteo, para isso não estancar em ti, não parar em ti. Isso não pode parar em ti, isso precisa se derramar a partir de ti. Né? Porque assim como tu é meu filho, tu tem que gerar outros filhos. Da graça. Gente que ensina, gente que se responsabiliza. E aí ele fala a respeito de sofrimento. Aí ele diz, mais uma vez, sofre comigo. Entra comigo nessas aflições. E aí ele traz 3 exemplos, que é esses que eu quero trabalhar aqui com a gente. Ele fala do soldado, ele fala do atleta e ele fala do lavrador. Então, o soldado, que é o primeiro exemplo que ele dá. Então, ele fala, olha, esse soldado, na verdade, uma característica desse soldado, que ele vai para uma guerra, uma característica dele é que ele não se preocupa com outra coisa que não seja relativa a essa guerra. Ou seja, ele não se distrai. Então, o sofrimento dele, vamos pensar no sofrimento, a dedicação dele, o ganho dele, o reino, ele é ganho em esforço, em dedicação, em empenho. Que nós estamos fazendo aqui um empenho. Nós estamos empenhados aqui, nós estamos dedicados aqui. Nós estamos fazendo força aqui, nesse nosso ambiente aqui de estudo, como outros ambientes. Porque esse é a maneira, uma das maneiras de sacrificial. Se preocupando, ele está dizendo, esse soldado, ele não se distrai, ele é focado, porque ele está numa guerra. E aí, para ter uma ciência, uma consciência bem clara, porque ele não está preocupado, ele não está nessa guerra só preocupado consigo para não morrer. Ele não está focado só para não morrer. Ele não está focado só para não levar um tiro lá, para não... Não, aí Paulo deixa claro, olha, ele não se preocupa com as coisas dessa vida, ele não se distrai, ele não se desfoca, porque o motivo disso é que ele quer agradar, honrar aquele que o alistou, aquele que o chamou, aquele que o escolheu. Então, pela gratidão,
que ele tem de estar participando. Deixa Deus falar contigo, meu irmão. Minha irmã. Aleluia. Que lindo isso. Tu é escolhido, escolhida, para participar de um ambiente onde envolve bons combates, é uma guerra. Só que, quem sabe, hoje em dia, alguém, né, que fosse escolhido para uma guerra achasse que era até um azarado, né? Porque às vezes tem que obrigar, tu não vai vocacionado para aquilo, né? Aí tu vai lá, tu fica torcendo para não ir para a guerra. Aqui nós estamos falando de alguém vocacionado. Alguém que, quem sabe, tinham 10 soldados para ir e só 2 iam, e ele foi um dos escolhidos. E aí ele diz, meu Deus, graças a Deus. Os outros ficaram frustrados porque não foram. E aí ele diz, graças a Deus eu fui escolhido, agora eu vou honrar esse que me escolheu. Então, a minha dedicação, o meu foco total nessa guerra, nessa batalha, é para honrar aquele que me alistou. Amém, queridos? Então, a nossa causa, Paulo está dizendo, eu estou sofrendo aqui, mas eu estou sofrendo alegre, porque eu quero ir até o final, honrando. Eu não estou aqui me vitimizando, Timóteo. Não te vitimiza. Quero te ensinar isso também até o final. Honra. Nós fomos alistados como soldados do Senhor. E essa é a nossa gratidão. Por isso que nós vamos ficar compenetrado, atento, focado. Não vamos nos distrair. Em nome de Jesus. Isso é um sofrimento. Sofrimento, uma dedicação. É um abrir mão. Essas distrações, elas fazem bem para a nossa carne. Então a gente abre mão, porque a gente quer honrar aquele que nos alistou. Aí depois, num outro momento, agora eu quero que tu passe para o atleta, que tu escreva aí o atleta. O que é o atleta? Por que o atleta? Porque o atleta, assim como ele traz no soldado e ele bota a figura do foco, né, a figura da ausência de distração e lança a honra para aquele que o instruiu, agora ele trata com sofrimento com outra figura, que é a figura do atleta. E é um atleta que se esforçou também. Houve um esforço, houve ali uma disciplina também. E houve ali um esforço, e aqui nós temos que prestar atenção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque daí ele fala a respeito de regras. Ele diz, olha só, esse atleta que se esforçou para sair vitorioso no final. Esse esporte aqui, como eu falei, é um esporte, mas ele pode ser para qualquer esporte. Se nós avaliar o nível de esforço, né? O nível de dedicação, de treino, de treinamento, de abrir mão, de renunciar a algumas coisas, mas ele fala que ele só pode ganhar coroa, não é só no final da luta, é quando há uma avaliação dos juízes e houve ali legitimidade, houve cumprimento de regras. E agora Paulo está trazendo, olha, esse esforço também, esse sofrimento também, ele tem que manter algumas ordens, algumas regras, não é de qualquer jeito. Não se ganha de qualquer jeito. Não se corre essa corrida, não se luta essa luta, não se faz esse esporte de qualquer jeito. Há uma ordem, há uma lei. E essa lei, quando fala de lei, essa legitimidade, quando fala de lei, está falando de uma ordem. Houve uma ordem, houve uma ordenança que nós precisamos encontrar nessa luta para a gente, no final. Por isso que não pode ser de qualquer jeito, porque alguns que vão fazer de qualquer jeito vai chegar no final. Ele vai querer trazer ali o mérito para si mesmo, para a coroa. Vai dizer, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu preguei, no teu nome eu fiz estudo lá na quarta-feira, no teu nome eu fiz isso. E aí, na hora, ele vai dizer assim, não, mas tu não cumpriu a ordem. Eu não te conheço, eu não reconheço. Porque tu fez isso, mas tu fez isso desordenadamente. Então, não há legitimidade para ti.
Não há vitória para ti. Amém, queridos? Então, o sofrimento também, presta atenção no que eu estou te falando. Eu estou recebendo muito de Deus essa palavra aqui, querido. Cada estudo aqui, olha, que é uma loucura para mim estudo aqui. Meu Deus do céu. O esforço, querido. Não é só na dedicação, no foco, não é só para estar honrando, porque é um esforço para honrar aquele que nos alistou. O que a gente quer fazer toda hora é desonrar aquele que nos alistou. Quando nos sentimos vítimas, quando murmuramos, a gente desonra aquele que nos alistou. Parece que até não é bom esse caminho que a gente está trilhando. E agora ele está dizendo que nós, às vezes, temos uma tendência a andar em desordem, andar de qualquer jeito. Se esforçar de qualquer jeito. Ter um esforço, um sofrimento de qualquer jeito. Até para sofrer, em Cristo tem uma ordem. Para que haja legitimidade no final. Paulo está falando do final. Mas assim como ele fala do soldado, e assim como ele fala agora dessa ordem, dessa legitimidade, desses passos que tem que ser seguidos. O que é essa ordem, querido? São princípios, escreve aí. O que é essa ordem? Essa legitimidade é cumprir princípios. Não é um padrão doutrinário. É princípios fundamentados. É em cima dessa ordem é que a gente disputa. Essa alusão ao atleta, né? Disputa esse esporte, essa luta, essa corrida. Então, essa ordem para ter legitimidade, princípios, aprender princípios. Então, o primeiro falou de honra, agora falou de ordem, e aí no terceiro, que ele fala do lavrador, agora ele fala do sofrimento da espera. Escreve aí. O sofrimento da espera. O lavrador é aquele que prepara a terra, é aquele que visualiza a terra, é aquele que olha a semente, é aquele que observa a semente, é aquele que trabalha para plantar a semente. Olha o esforço, olha o sofrimento. Sofrimento do soldado, sofrimento desse atleta leal, fiel às regras, e o sofrimento agora desse lavrador, que trabalha também, que esforça a vida dele, que é sacrificial, e ele pega e ele planta, e ele espera as chuvas, e ele está ali num ato de fé, ali, e diz que esse lavrador, ele é digno, quando aparecem esses frutos, ele não é que ele é o primeiro que ganha os frutos, ele é o primeiro que se alegra. Ele é o primeiro que, quando pega esses frutos, ele diz assim, ó, valeu a pena. Isso está me dando um descanso para todo o meu sofrimento. Tem um descanso para o sofrimento no Senhor. Sabe qual é o descanso? O fruto desejado. O fruto de justiça. O fruto de arrependimento. O fruto de uma relação mantida. O fruto de ter se esforçado para manter uma palavra que foi empenhada, um compromisso que foi assumido. É um esforço, é um sofrimento. E o fruto, esse lavrador, ele é o primeiro que ele visualiza o fruto. Ele se alegra com o fruto, porque ele vivenciou um processo de sofrimento. Então, quando a gente fala disso, a gente fala que esse lavrador, ele ganha as primícias da colheita. Ele entende a colheita. Amém, queridos? Nós somos gentes que sofremos com convicção por uma causa que tem uma colheita certa. Então, um soldado, ele vive um bom combate.
Um atleta é porque somos mais do que vencedores. E o lavrador é porque temos a certeza das primícias, a certeza daquilo que nós vamos colher, daquilo que Jesus já colheu. Amém, queridos? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, indo um pouquinho mais adiante, né? Aí que ele vai trabalhar a descendência, e aí ele vai trazer de novo o sofrimento, que ele traz ali o sofrimento, ele diz ali, ó, teve Davi, e aí a descendência de Davi é o Cristo. Então, o Cristo, ele é da descendência de Davi. Davi foi um homem que também passou por muito sofrimento. Então, agora vem o Cristo, né? Ele é da descendência de Davi. Ele vem percorrendo a história. E agora ele deixa uma descendência também para nós. Descendência de quê? De sofrimento. Capacidade de ir até o final. Aqueles que perseverarem até o final serão salvos. E aí ele dizia, eu mesmo aqui estou também sofrendo aqui uma injustiça, como um malfeitor, porque está pregando a palavra de Deus. Então ele está passando por uma injustiça entendendo o propósito, que vai além de qualquer coisa que nós podemos considerar justo ou injusto. Porque o desejo dele é que essa palavra seja propagada. Por isso a questão do fruto, queridos. O fruto, a importância do fruto, presta atenção, a importância do fruto, a riqueza do fruto, não está naquilo que ele pode satisfazer a nível de alimento. Porque isso aí, tu come um fruto, tu te alimenta e depois tu volta a ter fome. Mas a riqueza do fruto, quanto figura de reino de Deus, está naquilo que está na interioridade dele, que é a semente, que é a visualização da descendência, da visualização daquilo que vem depois, a visualização da sustentabilidade, a visualização da eternidade. Esse é o fruto, é por causa da semente. É a semente que dá essa descendência. Então, ele está falando da palavra como uma semente. Então, é essa semente que é importante. Então, essa semente, Timóteo, ela tem que ser pregada, ela tem que ser aspergida, porque ainda que Jesus morreu daquele jeito, tu pode achar que foi injusto, ainda que eu esteja sofrendo aqui nessa cadeia fétida, gelada, eu, um senhor já, ainda que tu possa achar que é injusto, eu quero te dizer, tudo que está aparentemente visto, que parece que é o encarceramento, na verdade é liberdade, porque naquilo que é o fruto é importante, que é a semente, isso aí não pode ser preso, isso aí está se aspergindo. Tanto é verdade isso, que está vindo até hoje aqui, nesse nosso fórum de estudo aqui. Olha que verdade bem profunda essa e absoluta. A palavra veio, não deu para aprender a palavra, prenderam Paulo, mataram Paulo, mas a palavra ninguém pode tocar. Por isso que a tua vida tem que ser a palavra e não a tua vida. Tua vida não pode valer pelo invólucro, que é o fruto, mas pela semente que está dentro. Por isso que tem que trabalhar o homem interior. É a interioridade que é importante, não a estética. A estética ela pode alimentar, mas o que é eterno é a semente, é a palavra. Amém, queridos? Então, a eternidade que está dentro de ti é a palavra. Por isso que é a palavra de Deus, essa voz de Deus, que ela precisa ser lançada, ser plantada. O sofrimento é por isso, é para ter a manutenção dessa palavra pela fé. Então, essa palavra ela não pode estar presa. Por isso que nós nos tornamos livres. Aí não há escravidão, porque o que realmente pode sofrer é o fruto, mas a semente, ela
ela vai continuar sendo plantada, né, até o final. Então, ele diz que esse é o motivo que ele sofre. E aí ele fala da ressurreição. E aí, para terminar essa parte aqui, para nós, quem sabe, já entrar aqui um pouquinho nesse outro momento, que eu acho que é uma continuidade daqui, ele diz assim, fiel é a palavra, se morremos com ele, também com ele viveremos. Então, aqui está falando de ressurreição. Está falando dessa explicação do sofrimento. Então, num primeiro momento aqui, e tu pode escrever aí, quando ele está falando se morremos com ele viveremos, é essa certeza de ressurreição. Essa certeza de ressurreição de Jesus, como sendo Cristo, a semente que ressuscitou na palavra, nós também, se com ele nós lutarmos por essa causa, encontrarmos a nossa identidade, visualizarmos o propósito, nós morremos para todo sonho pessoal. Nós morremos para todo desejo pessoal, para toda cobiça, tudo aquilo que morremos com ele. Abrimos mão de qualquer coisa para que com ele nós possamos também reviver. Por isso que ele diz, reaviva o dom que é em ti. No capítulo anterior. Então, se com ele, nós com ele, então com ele tem que estar permanentemente nele. Porque daí no segundo momento ele diz, se perseverarmos com ele, também com ele reinaremos. Então, essa perseverança, ela precisa ser com ele, porque senão é teimosia. Senão pode ser uma obstinação pessoal. Tem que ser o que é perseverar com ele. É naquilo que ele está direcionando, que ele pensou. Então, é perseverar com ele. Não é insistir naquilo que tu mesmo está querendo para ti. Então, a visualização é nele. Aí, com ele, reinaremos. Por quê? Porque daí o propósito está nele. E aí depois ele diz, se o negarmos, também ele nos negará. Por quê? Se o negarmos, ele nos negará. Porque ele não vai conseguir visualizar e validar nada que não tiver nele. Então, se nós não tiver esse entendimento iluminado para validar e negarmos, naturalmente nós estamos fora de um processo descendente. E nós também não vamos ser reconhecidos. Dá para entender isso, irmãos? Então não é assim, ó, ele está esperando lá e ó, se me negar, eu digo que não também não. Está falando de uma ordem. Lembra lá da legitimidade do atleta? Está falando dentro dessa ordem, se não me enxergar, ou seja, quem eu abrir, que eu não abrir os olhos e não me enxergar e vai negar, esse também não vai ser reconhecido. Está dentro de uma ordem. E aí no final ele diz, se somos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Então, vê que não está relacionado conosco, está relacionado com ele. Está relacionado com o que ele fala, com o que ele disse. Então, se nós formos infiéis, ele não vai ser infiel, porque ele vai permanecer nessa justiça, nessa fidelidade que ele se mantém. Porque ele é fiel, não é a uma pessoa, não é ao pastor Alberto, não é às ideias de quem quer que seja. Ele é fiel, ele é comprometido com aquilo que a palavra dele fala. Por isso que é a semente. Ele é fiel àquilo que ele mesmo estabelece. Então, o nosso empenho, o nosso sofrimento, o nosso esforço, a nossa dedicação é entrar nesse ambiente para onde a gente para onde a gente tem sido separado para andar. Porque ele vai permanecer. Porque ele não pode negar-se a si mesmo, aquilo que ele falou. Então, ele é fiel, é o fiel da balança, que é as balanças antigas. Sabe aquelas balanças antigas? Lá no meio dela tinha o fiel, que é o que dava a medida ali para elas ficarem equilibradas. Essa é a figura da justiça.
E essa é a fidelidade do Senhor, que Ele que equilibra as coisas. Então, a justiça não está na igualdade, está na fidelidade daquilo que Ele estabeleceu. Amém, querido? Escreve isso. A justiça de Deus, isso é um grande engano nosso. A justiça de Deus não consiste em igualdade. A justiça de Deus, ela vai ser coerente com a fidelidade dele com aquilo que ele já prometeu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu não vou nem avançar, a gente tem mais 10 minutos aqui, é 9h25, eu quero orar um pouquinho também hoje aqui, gastar um pouquinho mais de tempo de oração, a gente não conseguiu ir muito longe, mas fica com isso, dessa primeira parte desse capítulo 2. Anota aí descendência, anota aí o soldado que trabalha a honra de estar alistado e é focado. Anota aí o atleta, que ele não é só um dedicado ao treino, mas ele é dedicado também à obediência de uma ordem, regras, princípios, e o lavrador, que é aquele que é o primeiro a visualizar os frutos. Ele é o primeiro a enxergar. É o primeiro a ter alegria com os frutos. Porque ele trabalha em esperança. É espera. A certeza, a esperança, a certeza de um trabalho feito. A fé é a certeza, é a convicção de fatos que não se veem, de coisas que se esperam. É o lavrador. E depois trabalha-se com a questão da ressurreição, a questão da perseverança, e perseverarmos com ele reinaremos, se perseverarmos naquilo que é dele. Se nós o negarmos, saímos da ordem e ele não vai nos validar, ele não vai nos reconhecer. Não adianta gritar, não adianta rezar, não adianta fazer campanha, não adianta nada. Porque tu saiu da ordem. Então, ele vai negar, ele não vai reconhecer. Ele vai dizer, eu não conheço. E se nós formos infiéis, ele vai continuar fiel, porque ele não sai, na santidade dele, ele não sai do lugar onde ele está. Qual é o lugar? O lugar da palavra dele, daquilo que ele prometeu, daquilo que ele estabeleceu, da justiça dele. O fiel é o que estabelece justiça, não na igualdade, mas no compromisso daquilo que ele falou. É isso que nós precisamos encontrar, meus irmãos, minhas irmãs. O que ele falou? Então, nós precisamos encontrar o princípio e, a partir do princípio, nós encontramos aquilo que, pessoalmente, ele tem para cada um de nós. O que ele falou a teu respeito? O que ele já falou a meu respeito? É nesse lugar que a gente tem que andar. É nesse lugar que vai haver um comprometimento dele. É nesse lugar que vai haver ressurreição incessante. O outro, essa segunda parte, ela é tão bonita também. Eu não espero que tu esteja tão emocionado quanto eu, assim, estudando o que a gente está estudando. Olha essa segunda parte aí, te regozija com essa segunda parte aí, que eu já fico louco para falar tudo aquilo que eu preparei aqui, mas eu vou me conter e vou deixar para a gente trabalhar isso na semana que vem. Amém, meus amores? Graças a Deus, que bom mesmo. Eu fico muito emocionado. E grato a todos vocês, grato a Deus mesmo. Vamos ter um tempinho de oração aqui, tá bom? Tempinho de clamor aí, de gratidão mesmo, porque é isso que nos move, Senhor, uma gratidão incessante, uma gratidão infindável. Obrigado, Pai, que é graça sobre graça. Obrigado, Senhor.
Muito obrigado por essa descendência, Pai. Obrigado porque nós entramos dentro dessa descendência. Nos ajuda, Senhor, a entender isso com responsabilidade, com temor, com empenho, com esforço, com sofrimento mesmo, Senhor. Sofrimento por uma causa, a única causa dessa vida, Pai. A única causa a ser percebida, a ser honrada. É a única causa. Esse evangelho. Obrigado, Senhor, porque isso tem ficado cada vez mais próximo de nós, mais esclarecido para nós, a partir desses ambientes de palavra. Obrigado, Senhor. Continua nos dando força de empenho, continua nos dando a força de um soldado que não se distrai. Dá para nós, Senhor, a força desse soldado que quer honrar, que se dá conta das distrações. Continua nos fazendo esses que nos abrem os olhos uns dos outros em comunhão. Cuidado com essa distração, tu é um soldado. Nos ajuda, Senhor, a ajudar esses nossos colegas soldados dessa guerra, de dizer, cuidado, eu acho que está olhando para o lado, não te distrai, para a gente poder honrar mesmo esse que nos alistou. Dá também, Pai, essa força de empenho, de sofrimento, para igual esse atleta, que obedece, não só ele tem que treinar para se sobrepor aos outros atletas, como ele tem que também obedecer regras, princípios. Tu estabeleceu princípios, Pai. Tu tem princípios bem fundamentados, Senhor. Nos ajuda a entender, a aprender eles mesmo e aplicar na nossa vida. E nos faz esse trabalhador também empenhado, que sofre, esperando, com esperança, essa semente plantada, essa terra preparada. Nosso coração é essa terra preparada. A tua palavra é essa semente plantada. Que o fruto é certo, nós somos o primeiro a nos alegrar com esses frutos. Obrigado, Senhor. Nós queremos andar contigo, Senhor. Faça com que essa palavra seja viva, seja plena, seja palpável na nossa vida, na aplicação da nossa vida. É morrer mesmo, Senhor, contigo, como tu morreu, para qualquer sonho pessoal, para viver os sonhos do teu Pai. E tu era o primeiro, e hoje nós somos fruto, descendência desses irmãos. E também queremos seguir assim, morrer junto contigo para tudo que é pensamento nosso, para também poder viver, reviver, ressuscitar junto contigo. Perseverar, Senhor, junto contigo, naquilo que é teu. Não nos deixe ser teimosos. Não nos deixe ser estúpidos, obcecados por coisas que são nossas, coisas naturais, mas nos ajuda a perseverar contigo, naquilo que é teu, porque daí contigo nós reinaremos. Obrigado, Pai. Não deixa a gente negar nada, não deixa a gente se envergonhar desses sofrimentos, porque a gente quer ser validado por Ti. Ô Espírito Santo, e nos ajuda a entrar nessa Tua justiça, nessa fidelidade. Abençoa cada um dos meus irmãos, Senhor, na continuidade dessa caminhada, Pai. Somos inspirados aqui, Senhor, pelos nossos irmãos Paulo, Timóteo, ainda que em muito sofrimento. Sofrimento que chega a dar uma angústia na gente. Sofrimento, Pai, muito parecido do que o que a gente sofre hoje, na nossa geração, Senhor, esse tempo tão incompreensível e que está deixando tantos questionamentos, tantas dúvidas, mas nós queremos estar contigo, morrer contigo, perseverar contigo e ser fiel, Pai, naquilo que Tu é fiel. Obrigado pelos meus irmãos. E que continuemos, Pai, orando, perseverando em oração. Esse tempo de oração, esse ano de oração. Tua igreja é uma igreja que ora, uma igreja que tem alcançado frutos, Senhor, dessa oração. Continuamos orando para que esse vírus retroceda na força. Continuamos orando por tudo que tem sido abalado, Pai, por esse momento. E continuamos orando para que a Tua igreja fique firme, porque ela é inabalável. Ela não se abala por nada. E continuamos pedindo para que nós sejamos parte dela. Queremos nos esforçar, nos dedicar, para poder sofrer esses sofrimentos, que é o único que vale a pena para essa causa. Obrigado em nome de Jesus Cristo por cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.